Saudações, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fábio Carneiro e vamos começar o nosso segundo vídeo de Python, nossa segunda-feira aqui, né? O primeiro vídeo foi na outra segunda e essa aqui, então, essa semana se inicia então com Python novamente, tá? No último vídeo eu passei vários conceitos básicos. A gente viu soma, a gente viu entrada de dados, saída de dados, a gente viu a gente conheceu alguns tipos de variáveis, tipos de dados, né? Entre outras coisas. Hoje a gente vai ser um pouco mais prático. A gente vai fazer alguns exercícios com matemática, entradas e saídas de dados, tá? Eu vou mostrar para vocês como manipular variáveis e aprofundar mais do que a gente viu na primeira aula, tá? Então hoje a gente vai ver isso. Estou com o meu terminal aberto, direto no meu diretório aula 2, beleza? Não tenho nada lá, então touch main.py, Plypson, até, aliás, né? Tá lá meu arquivo, beleza? Então vim main.py, vamos já essa enrolação aqui, ó, coding, 2 pontos, UTF-8, e aí a gente tem os operadores matemáticos básicos, que é de soma, subtração, multiplicação e divisão, e temos os tipos primitivos de dados na linguagem Python, que é o str, string, int, integer, float, que é ponto flutuante, né? Ponto, vou colocar assim, flutuante, e bool, que é booleano. Enfim, temos esses tipos primitivos, tanto de soma, tanto na parte de matemática como na parte de entrada de dados do Python. A gente também aprendeu que input é entrada de dados e print é saída de dados, tá? Também vimos que para poder uma variável ter um valor, ela precisa de um sinal de atribuição que é o igual. Então, por exemplo, variável atribui a valor. Também podemos fazer a seguinte forma: variável, a gente atribui a variável um tipo de dado, no caso int, chamamos a função input e podemos declarar um informativo através de uma string ou o que a gente quiser, né? Informativo. Beleza? Então a gente viu isso. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nessas respectivas opções essas funções que a gente tem na linguagem Python, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma calculadora onde a gente informa 2 dígitos numéricos e o mesmo imprime para a gente o resultado nas 4 operações matemáticas básicas, tá? Então eu vou criar, vocês vão me acompanhando aí e vocês vão vendo basicamente como é que funciona. Então vamos fazer primeiro uma saída de dado, no caso um print, a gente informa lá o quê? Vamos fazer cálculos, tá? Então vamos mais um aqui, ó. Informe o primeiro número, print, informe o segundo número. Deixa eu fazer assim, senão vai ficar bugado. Tá, beleza. Então já fizemos a nossa parte informativa do nosso programa. A gente pode salvar e executar, né? Então ele vai falar, informe o primeiro número e o segundo. Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a coleta de dados, onde a gente vai atribuir para uma variável a entrada de informação que a gente vai poder fazer. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui e adicionar aqui dentro. O número 1, que é o primeiro número, ele vai receber um dado do tipo int através da função input. A gente faz o quê? Vai colocar esses 3 sinais aqui para fazer tipo um consolezinho, tá? Então n2 recebe também um tipo int, chamamos a função input e vamos fazer a mesma coisa. Beleza? E agora a gente vai ter que fazer a mágica acontecer. Vamos fazer primeiro um teste, então a gente vai fazer um print, onde através desse print a gente vai informar N1 e em seguida o N2. Beleza, agora a gente vai ver se está acontecendo mesmo a coleta de dados. Olha só, que bonitinho. 40, primeiro dígito,
segundo dígito 43. Então a gente viu aqui que está sendo feita corretamente a nossa coleta de dados, tá? Então, beleza, agora vamos fazer a parte da matemática acontecer aqui. Tá? Então a gente vai fazer o quê? A variável N2, aliás, N3, N4, N5 e N6, tá? A N3 vai receber N1 mais a N2. A N4 vai receber a N1 menos a N2. N5 vai receber N1 vezes N2. E por fim a N6 vai receber o N1 dividido pelo N2, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só. Fizemos essa coleta de informação, então a gente vai fazer a impressão. Vamos colocar assim, ó, soma, vírgula, N3. Então, aqui, ó, print, subtração. Ele vai receber o N4, porque é o N4 que está fazendo a parte da subtração, né? Então, print, multiplicação, N5 e por fim, último print, que é da divisão, N6, beleza? Então agora a gente tem aqui, ó, a gente tem o informativo do que o nosso programa vai fazer, né? No caso aqui vamos fazer cálculos, em seguida uma caixa de mensagem onde ele vai solicitar ao usuário uma entrada de dados. Na parte de baixo, na entrada de dados, a gente fez tipo um sinaleiro aqui para fazer, onde indicar a entrada de dados de uma forma bem legal. Embaixo a mesma coisa, só que no segundo dígito, né, na entrada do segundo dígito. Embaixo fizemos aqui 4 operações matemáticas, em seguida fizemos 4 saídas de dados correspondente a cada operação matemática, onde vai ser mostrado a consequência de cada tipo de cálculo em específico, tá? Então vamos salvar, vamos reproduzir o nosso código. Então vamos lá, vamos fazer cálculo. Informe o primeiro número, eu vou informar o número 5. Informe o segundo número, eu quero o 5 também. Então ele deu ali pra gente a soma. A soma deu o quê? Deu 10, porque 5 mais 5 é 10. 5 menos 5 dá 0. Correto? É 0. Multiplicação, 5 vezes 5, 25. 5 dividido por 5 dá 1, obviamente. Né? Se você pega 5 e divide em 5 partes, sobra 1, beleza? Então agora a gente viu um tipo de... Fizemos uma matemática básica aqui, onde a gente viu informações interessantes, tá? Eu vou salvar esse arquivo, eu vou sair dele. Aqui dentro eu tenho o meu main, vou fazer outro arquivo, touchmain2.py. Dessa forma a gente vai fazer um vim main2.py e agora a gente vai fazer um novo programa, tá? Então, coding UTF-8. Agora a gente vai fazer um programa onde ele multiplica caracteres, vocês vão ver que interessante agora. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó, print, vamos informar aqui, vamos clonar caracteres. Beleza? Esse é o nosso programa vai somar vai multiplicar, vai clonar, na verdade, os caracteres. A gente vai fazer, na verdade, uma matemática bizarra, mas vocês vão ver que legal. Então a gente precisa fazer 2 entradas também. Informe o caractere a ser clonado. E temos que fazer qual tipo de entrada de dados? Informe a quantidade de clones. Então, esses 2 tipos de entrada de dados que a gente precisa fazer para esse programa, onde a gente tem que entrar com o caractere que a gente quer clonar e a quantidade de vezes que vamos clonar os mesmos. Então, a gente vai seguir o mesmo princípio do vídeo do programa anterior. Então, a gente vai fazer o quê? N1 recebe um dado do tipo str, pode ser str, pode ser outro, mas vamos declarar str, que eu acho que é o que vai dar mais certo. Já vamos chamar a função input e vamos criar o nosso consolezinho aqui, ó. Beleza? Embaixo vai ser a mesma coisa. Vamos até fazer o seguinte, ó. Deixa eu selecionar tudo isso daqui e dar copiar aqui para baixo. A diferença é que na segunda entrada de dados,
ela vai se chamar variável N2, e ela não vai ser string, ela vai ser do tipo integer. Por quê? Porque a gente tem que entrar um número, né? Aqui a gente vai multiplicar uma string por número, e vocês vão ver que bagulho doido que vai acontecer. Então, oh meu Deus. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar uma variável N3. Isso aqui é só para ficar explícito o que está acontecendo. E ela vai receber a N1 vezes N2. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, print seus clones, tá? E embaixo a gente vai fazer um print N3. Vamos ver se funcionou? Vamos reproduzir o nosso programa, então vamos lá. Informe o caractere a ser clonado. Eu quero clonar o P. Eu quero que ele seja clonado 100 vezes. Olha só que bizarro. Ele replicou a quantidade de P's que eu informei ali na quantidade que eu quis. Vamos fazer um negócio mais bizarro agora. Vamos fazer Fábio e um espaço. Agora eu quero que ele clone 20 vezes. Olha só que coisa, mano, muito legal. Python faz umas bizarrices muito da hora. Vamos fazer só mais uma vez aqui. Eu quero que ele multiplique isso com isso, com isso, com isso. Ele vai ter que ser mais um desse. E esse. Quero que ele multiplique isso por 500 vezes. Olha que bagulho da hora, cara. Olha isso, ele fez um bagulho bizarro, mano, muito da hora, muito top. Então vocês estão vendo que aqui a gente também pode fazer uma bizarrice de multiplicar alguns tipos de dados, né? Como, por exemplo, multiplicar o string. Mas perceba que agora eu tive que setar aqui o primeiro dígito a ser inserido, né? A entrada do primeiro tipo de número ele é do tipo string, tá? Em seguida eu tive que declarar que o segundo tipo de dado a ser introduzido era do tipo integer. Então, no caso que ele não fez nenhuma coerção, não fez nenhuma concatenação, ele fez uma replicação do primeiro dado introduzido no meu programa. Isso é uma parada muito legal que o Python pode fazer. Isso pode te ajudar a fazer programas mais elaborados em CLI ou, né, você pode usar isso a seu favor. A gente viu também como que a gente pode fazer uma saída de dados de dentro de uma variável. Uma coisa que a gente pode fazer também é alternar o tipo em que a gente vai fazer essa saída de dados. Aqui no caso a gente jogou o print e declarou desse mesmo jeito aqui. A gente pode fazer uma parada bem diferente. Eu vou sair desse programa, eu vou fazer um outro touchmain3.py, tá? Deixa eu limpar aqui. Então, vim main3. Então vamos fazer um novo programa só para encerrar, para vocês verem que bagulho bem legal, que legal, que legal, que legal. Vamos fazer aqui, ó, coding UTF-8. Deixa eu colocar aqui esse Paranauê. Então vamos lá, uma coisa que a gente está acostumado a fazer o quê? Por exemplo, N1 recebe 100. E a gente faz o quê? A gente faz um print onde a gente declara que aqui vai ser impresso N1. Se a gente salvar e reproduzir o programa, ele vai imprimir o dígito 100 ali dentro, beleza? Uma coisa que a gente pode fazer também é o seguinte, a gente pode fazer assim. Eu tenho, ó, deixa eu, colchete, eu tenho reais. Olha só. Eu vou fazer, eu já explico para vocês. Olha só que legal. A gente pode fazer uma formatação. No caso aqui, a gente pode chamar a função, né, o ponto format, que ele vai fazer o seguinte. Para cada colchete que eu declaro, abre e fecha, ele vai fazer, por exemplo, aqui no caso eu tenho só apenas um. Então, quando eu termino o meu dado string, ó, é uma string. Estou imprimindo uma string. Dentro dela, eu estou chamando aqui, ó, já estou abrindo e fechando o colchete. Quando eu encerro a minha string, eu faço um ponto format, que é uma função. Eu estou estendendo isso daí a uma função e dentro de parênteses eu passo como parâmetro a variável que eu quero que ele use. Vocês vão ver como que isso aqui vai funcionar. A gente vai reproduzir o programa
E olha só, eu tenho R$100. Muito legal isso, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer cálculos matemáticos, porque ele é bem legal. Então vamos fazer aqui, ó, N1 recebe int input valor 1 para a soma, tá? Então a gente vai fazer aqui N2 recebe int input valor 2 para a soma, beleza? E agora a gente vai fazer o quê? O N3 recebe N1 mais N2. E agora a gente vai fazer um print aqui, ó. Esse print a gente vai fazer o seguinte, ó. O valor colchete mais o valor colchete é igual a colchete. Finalizo a minha a minha string total ali do print, ponto format, e aqui eu coloco aqui, ó, N1, N2, N3. Salvo, salvo e vou executar o meu programa. Valor 1 para soma, 500. Valor 2 para soma, 250. E agora ele fez o quê? Ele deu um errinho. Por que ele deu isso? Ah, esqueci o T aqui. Pronto. Vamos lá. 500 para o valor 1, 250 para o valor 2, e agora o valor 500 mais o valor 250 é igual a 750. Isso aqui é muito comum no Python 2, tá? Mas é uma forma também legal de você informar... Nossa, fugiu da cabeça. Informar uma saída de dados. Uma coisa que a gente pode tentar fazer também, faz muito tempo que eu não mexo com isso, a gente vai testar agora. Vamos colocar dados do tipo float. Tá? E agora sim a gente vai... Vamos reproduzir o nosso programa. 150.50, 123.78. Ó, ele deu lá certinho, 274,28. Vamos colocar aqui, ó, 10.768, 14.987. Olha só a quantidade de dígitos que ele deu ali depois do ponto. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar aqui, ó. Vamos ver se eu lembro, hein? Ó, 2 pontos, ponto, 2F. Vamos ver se é assim. Ixi, faz tempo que eu não faço isso. 10.980. 12.976. E agora, olha só, eu fiz a entrada do quê? Fiz a entrada de um valor com 3 dígitos. O meu terceiro dígito era 0, então ele anula o 0, tá? Em seguida, fiz uma entrada com 3 dígitos depois do ponto, um valor ponto flutuante. E ele filtrou para a gente aqui apenas 2 dígitos depois da casa. Por quê? Porque eu usei o parâmetro, eu usei esse tipo de filtro para valor float. Aqui eu poderia substituir por 1, né? Vou reproduzir de novo. Então, o valor da soma, 10 ponto, tudão isso daí, 11 ponto, tudão isso daí. Vamos reproduzir, e agora ele arredondou para 23.1. Para finalizar, vamos fazer só mais um tipo de dado. Deixa eu encerrar. Touch main 4.py. A gente também pode fazer, tipo, usar o tipo booleano. Por exemplo, eu vou fazer rapidão aqui. TF8. A gente também tem o tipo de dado, a gente pode... Fugiu a cabeça agora. Vou fazer aqui, ó, N1 recebe int input
informe um valor. Tá? Vou fazer um print aqui. Primeiro é maior que segundo. Esse vai ser o programa. Primeiro é maior do que segundo. Então a gente vai fazer um N2 aqui, que vai receber um tipo int também. Um input informe outro valor. Então a gente vai fazer o quê? Um print N1 maior que N2, tá? Só para você, eu não sei se eu mencionei, mas existem alguns tipos de dados que é o quê? O maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, igualdade, diferente, que mais? Eu acho que por enquanto, aqui, ó, maior que, menor que, maior ou igual, deixa eu jogar para baixo aqui, maior ou igual, menor ou igual, igualdade, diferentes, tá? Eu vou é que esse igual não tá legal, deixa eu tirar o igual. Beleza, agora sim. Então, maior que é esse sinal aqui, ó. Esse aqui é o maior, deixa eu afastar para esse aqui é o maior que. Esse aqui vai analisar esse daqui vai analisar se o N1 é maior do que o N2. Se eu colocar assim, ele analisa se o N1 é menor do que o N2. Se eu fizer assim, ele vai analisar se o N1 é maior ou menor do que o N2. Maior ou igual, aliás. Se eu fizer isso, ele vai analisar se esse aqui, o N1, é menor ou igual a N2, tá? Esse ele vai analisar se os dois são iguais e esse eles vão analisar se os dois é diferente. Eu vou fazer só o de maior que, o resto vocês praticam aí. Então o que aqui vai acontecer? Eu vou fazer a entrada de dois valores numéricos, tipo integer, e ele vai imprimir lá N1 maior que N2. Vocês vão ver que legal como que isso acontece. Vou reproduzir meu programa. 15, 10. Ele imprime o quê? Ele imprime true. Por quê? Porque ele vai imprimir as consequências disso daqui. Ele vai imprimir o resultado de N1 maior que N2. Na verdade, isso aqui está acontecendo uma análise. Ele está analisando se N1 é maior do que N2. Se N1 for maior do que N2, ele só pode sair true, certo? Por exemplo, se eu colocar, oh meu Deus, 7,90, ele vai dar false. Por quê? Porque 7 é menor do que 90, tá? Então, assim, então hoje a gente viu muita coisa legal, a gente se aprofundou na entrada e saída de dados, na coleta de dados para uma variável em si. A gente viu os operadores matemáticos, alguns operadores relacionais lógicos, que são esses aqui que a gente vai ver de novo um pouco mais para frente. A gente viu um pouco de cálculo matemático, a gente viu umas coisas interessantes. E tudo que eu passei para vocês até agora são conteúdo demais, são muito conteúdo, é muito conteúdo. Mas até a semana que vem vocês vão ter um espaço muito grande para praticar tudo isso que eu passei, brincar com isso que eu passei, criar os seus programas simples, porém onde vocês vão trabalhar a lógica de programação, trabalhar a habilidade ocular de vocês lerem o código, decifrarem onde está um erro, onde não está. Beleza? Então, mais para frente, no próximo vídeo, a gente vai avançar um pouco mais. Eu quero ver se eu consigo passar um conteúdo de Python bem condensado de informações, de forma que vocês consigam progredir de forma prática. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, um beijo no coração e